sempre os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sempre os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, como é agradável estarmos na presença do nosso Deus, poder louvá-lo, poder exaltá-lo, poder reconhecer as grandezas, as maravilhas que o Senhor tem operado, que o Senhor tem feito na nossa vida, que o Senhor tem feito na vida do seu povo. Eu quero convidar você a abrir a palavra do nosso Deus, um texto muito conhecido dos cristãos bíblicos, que é um texto que está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, e mesmo você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia, leiamos juntos esse texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. O Senhor Deus, Ele sempre tem uma palavra para nós. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela consola, ela conforta, ela exorta, ela repreende. Mas hoje eu creio que o Senhor tem uma palavra de consolo. Eu creio que o Senhor quer trazer para o meu, para o seu, para o nosso coração uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, uma palavra que vem renovar a nossa fé e sobretudo a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. É sabido de todos nós que vivemos dias difíceis, vivemos um tempo extremamente difícil, mas para aqueles que já conhecem ao Senhor Jesus, para aqueles que de fato, de verdade, já entregaram as suas vidas a Jesus, então sabem que não estão sozinhos. E se porventura você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não crê no Evangelho de Cristo, se você ainda não crê no poder de Deus, eu quero te convidar e quero desafiar você a abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo de Deus fale e ministre essa palavra, essa mensagem na sua vida, no seu coração. Diz assim a palavra do nosso Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma a nossa vida agora nas tuas mãos, vem com poder, com graça e com misericórdia. E, ó Deus, e fala, Senhor, a nós, porque, ó Deus, carecemos, necessitamos e precisamos ouvir a tua voz. Vivemos dias difíceis, vivemos um tempo difícil, Pai, mas sabemos, ó Deus, que só tu tens palavras de vida eterna. E venha ministrar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, é que oramos e te suplicamos. Amém e amém. Amados, essa semana eu estava meditando na palavra de Deus e me veio o seguinte pensamento:
O que Jesus diria às pessoas dos nossos dias? O que Jesus de fato diria aos trabalhadores que perderam a sua única fonte de renda? O que Jesus diria aos empresários de pequenas e grandes empresas que fecharam as portas? O que Jesus diria aos estudantes cujo ano letivo está totalmente comprometido? O que Jesus diria aos missionários que tiveram que adiar a ida para o campo? O que Jesus diria às instituições sérias que viram seus orçamentos drasticamente reduzidos? O que Jesus diria aos que adoeceram emocionalmente? O que o Senhor Jesus diria aos que perderam os seus entes queridos e sequer tiveram oportunidade de despedir-se deles ou de dar-lhes um sepultamento digno? O que Jesus diria às pessoas que neste momento, que nestes dias, já não têm nenhuma esperança? Exatamente, eu estava meditando, refletindo na palavra de Deus e me veio esse pensamento. O que Jesus diria a toda essa gente? E amados, a resposta veio de modo fantástico. A resposta foi: Jesus diria: não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Na verdade, são essas as palavras que Jesus disse aos seus discípulos em um dos momentos mais difíceis da vida deles. No texto que nós lemos, nós vimos que Jesus, depois de alimentar uma grande multidão, a Bíblia diz que de homens era mais de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Jesus então ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado do lago. E em seguida Jesus subiu ao monte, onde pôde ficar sozinho e orar ao Pai. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi em direção aos seus discípulos, andando sobre o mar. Eles, apavorados, assustados, desesperados, eles nem conseguiram pensar direito. Mas Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: não tenham medo, sou eu. Exatamente, é sobre essa frase, esta expressão, esse tema que eu quero meditar conosco. Sobre o tema: não tenham medo, sou eu. Palavras do nosso Senhor Jesus. Amados, em primeiro lugar, eu quero destacar que Jesus disse aos seus discípulos: não tenham medo, sou eu. Ainda que todo esforço e todo trabalho esteja sendo totalmente inútil. Jesus chega exatamente no momento crucial e diz aos seus discípulos: não tenham medo, sou eu. Mas nós podemos entender aqui que todo esforço, todo o trabalho deles estava sendo totalmente inútil. Diz o versículo 24: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Provavelmente os discípulos já estivessem a uns 6 a 7 quilômetros para dentro do lago, pois a sua extensão era de aproximadamente 13 quilômetros de largura. Os discípulos estavam em dificuldade, o vento forte, o mar revolto, as ondas altas
e eles já cansados de lutarem, de remarem, mas vendo todo o esforço, todo o empenho, todo o trabalho sendo totalmente inútil. Quantas vezes nós também nos sentimos assim? É provável que eu e você, é provável que cada um de nós, em algum momento da nossa vida também, vimos todo o empenho, toda a luta, todo o trabalho, todo o esforço, toda a lágrima, todo o suor, sendo totalmente inútil. Todo o empenho, todo o esforço daqueles discípulos estava naquele momento sendo totalmente inútil, porque o vento soprava ao contrário, o vento soprava forte, as ondas jogavam o barco de um lado para o outro, e os discípulos, naquele momento, certamente se viram impotentes e sem absolutamente o que fazer. Todo o trabalho, todo esforço, todo empenho, toda luta sendo totalmente inútil. Talvez você já passou por momentos assim. Se ainda não passou, provavelmente passará. E foi exatamente nesta circunstância que diz a palavra de Deus que Jesus veio a ter com seus discípulos. E no meio daquela tormenta, no meio daquela luta ferrenha, eles já cansados, exaustos, apavorados e desesperados, sem saber o que fazer, eles de repente veem alguém andando, vindo sobre as águas, e eles ouvem uma voz que diz: não tenham medo, sou eu. Amados, Jesus pode dizer: não tenham medo, sou eu, ainda que todo esforço e todo trabalho esteja sendo totalmente inútil. Foi exatamente assim que Jesus agiu. Foram estas as palavras do Senhor naquele momento tão delicado, tão crucial, tão difícil na vida dos seus discípulos. Não tenham medo, sou eu. E só Jesus, de fato e de verdade, tem autoridade e pode dizer: não tenham medo, ainda que quanto mais o tempo passa, mais as coisas pioram. A situação daqueles homens, a situação daqueles que haviam decidido seguir a Jesus, a situação deles ia de mal a pior. Nós vimos aqui que todo esforço, todo trabalho estava sendo totalmente e completamente inútil. Mas em segundo lugar, nós vemos que quanto mais o tempo passava, mais as coisas pioravam. Quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. E muitas vezes passamos por momentos assim. Quanto mais os dias, quanto mais os meses, quanto mais o tempo vai passando, mais as coisas vão piorando. Exatamente nos dias atuais, nós vemos pessoas que estão vivenciando e tendo a mesma experiência dos discípulos de Jesus. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas se complicam. E essa foi a experiência também daqueles discípulos do Senhor Jesus. Disse que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos que entraram no mar por volta das 18 horas, perto das 4 da madrugada, Jesus veio até eles caminhando por cima da água. Foram aproximadamente 10 horas. 10 horas de luta com o barco,
10 horas de luta com as ondas, 10 horas de luta contra o vento forte. Mas exatamente foi nesse momento que Jesus, foi nesse contexto que Jesus aproximou-se deles e disse-lhes: não tenham medo, sou eu. Só Jesus pode dizer: não tenham medo, ainda que todo esforço, todo trabalho esteja sendo totalmente inútil. E em segundo lugar, só Jesus pode dizer: não tenham medo, sou eu, ainda que quanto mais o tempo passa, mais as coisas se complicam. Quanto mais o tempo passava, mais a situação daqueles homens se complicava. Mas exatamente nesse contexto, nesse momento, Jesus vem em direção a eles. Jesus vem para junto deles. E eles ouvem claramente a voz do Senhor, que diz: não tenham medo, sou eu. Meu irmão, minha irmã, você tem tido medo de quê? Da fome, do desemprego, do caos, da morte? De quê? De quê? Não faz muito tempo eu atendi uma pessoa e em um dos questionamentos que eu fiz àquela pessoa, diante da circunstância em que ela estava vivendo, e ela então olhou para mim e me disse: pastor, eu tenho medo, eu estou com medo. E se referiu à situação. Muitas vezes é assim que acontece comigo. Muitas vezes é assim que acontece com você. Somos seres humanos. Precisamos compreender que estamos sujeitos às lágrimas, à dúvida, à dor, ao sofrimento, à dificuldade, à oposição, à injustiça, ao perigo, à morte. Nós, como seres humanos, não estamos isentos absolutamente nada. Nós, cristãos, nós, filhos de Deus, não estamos isentos a nenhuma das dificuldades. Contudo, amados, podemos confiar, podemos crer e podemos descansar nas palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse: não tenham medo, não tenha medo. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja vivenciando, o Senhor diz a você: não tenha medo, sou eu. Ele está perto, Ele está presente, Ele não está longe, Ele não nos abandonou, Ele está nos vendo e Ele está perto de nós. Por isso, não precisamos ter medo. Ele está perto de nós, Ele está junto a nós. Creia nisso. Em terceiro lugar, eu quero destacar que só Jesus, de fato e de verdade, pode dizer: não tenham medo, sou eu, ainda que esteja vivenciando o pior momento de sua vida. Jesus é aquele, independentemente da circunstância em que estejamos vivendo, Jesus é aquele que pode dizer: não tenha medo, sou eu. Vale destacar aqui que os discípulos estavam
provavelmente, possivelmente vivendo um dos piores, se não o pior momento da vida deles. Aqui eles estavam, um risco eminente de morte. Eles estavam, como eu disse, provavelmente 7 quilômetros dentro do lago. Vento forte, tempestade forte, vento contrário, as ondas batendo no barco, jogando o barco de um lado para outro. Eles estavam de fato, de verdade, com um risco eminente de morte. Talvez o pior momento de suas vidas. Foi nesse contexto, foi nesse momento que Jesus chega bem junto, bem perto e diz: não tenham medo, sou eu, aqui estou aqui, estou perto, estou junto, cheguei. E conforme nós conhecemos todo o contexto do texto, em que Pedro então grita, disse: Senhor, se és tu, se és de fato o Senhor, diga-me que eu vá caminhando por cima da água até onde o Senhor está. Jesus respondeu: Pedro, venha. E assim Pedro saiu do barco, caminhou por cima da água ou por cima das águas na direção de Jesus. Quando Pedro então tirou os olhos do Senhor, quando Pedro então voltou os olhos para as ondas altas, para o vento forte, para a tempestade que assolava o mar, ele ficou cheio de medo, cheio de pavor e começou a se afundar. Mas aqui também aprendemos uma grande lição. No momento em que ele começa a afundar, Pedro grita, Pedro clama, diz: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me. E diz a palavra que naquele instante, o texto diz que no mesmo instante Jesus estendeu-lhe a mão. E eu acredito, eu suponho que Jesus não apenas estendeu a mão a Pedro, mas Jesus vem e o abraça de lado. E caminha com Pedro. E carrega Pedro. Jesus o tem em seus braços. Amados, é assim que Ele faz conosco. É assim que Jesus faz com aqueles que nele confiam. Jesus é aquele que, ainda que seja o pior momento da nossa vida, Ele se faz presente. Jesus vem, toma, estende a mão a Pedro, o toma de lado, o carrega em seus braços e o coloca dentro do barco. E a Bíblia diz que quando ambos entraram para dentro do barco, cessou-se o vento, cessou-se a tempestade, veio a bonança, veio a calmaria, e todos que estavam ali presentes puderam, e ficaram admirados, assustados, e passaram a glorificar a Deus. A glorificar a Deus, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. É isso que o Senhor quer. Esse é o propósito dele para a minha vida, para a sua vida. Concluindo então, enquanto os discípulos pelejavam no barco, Jesus estava no monte orando ao Pai. Vimos que todo o trabalho e todo o esforço deles estava sendo
totalmente inútil por conta do vento forte, por conta da tempestade, por conta do vento contrário. Eles estavam cansados, eles estavam abatidos, amedrontados, apavorados e desesperados. E eles puderam ouvir: não tenham medo, sou eu. Na vida nós temos escolhas. Na vida nós temos opção de fazer muitas escolhas. Mas quanto à nossa salvação, a Bíblia nos diz que é Deus quem nos escolhe. Não somos nós que escolhemos ao Senhor, é o Senhor quem nos escolhe. Não somos nós que caminhamos em direção ao Senhor, mas é Ele, por meio de Jesus Cristo, veio até nós. João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração através dessa palavra, louve ao Senhor, glorifique a Ele, porque esta palavra é palavra de salvação. Nesta noite, Jesus vem dizer para mim e para você, Ele vem dizer para aqueles que perderam a única fonte de vida, Ele vem dizer para aqueles que baixaram as portas da sua empresa, Ele vem dizer àqueles que estão e que choraram e que estão chorando a morte dos seus entes queridos. Ele vem dizer para cada um de nós: não tenham medo, sou eu. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor coloque esta palavra no nosso coração. Que nós possamos glorificar, possamos a cada dia dedicar a nossa vida ao Senhor. Não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas o contrário. Mas nós podemos escolher viver uma vida responsável. Nós podemos escolher viver uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, vivemos um tempo de tempestades. Vivemos um tempo difícil. Mas em nome de Jesus, Pai, vem com o teu poder, com a tua graça e com o teu Espírito sobre nós e tire todo o medo. E abra os nossos olhos para que possamos ver que o Senhor está conosco. Pois o Senhor prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Cristo oramos, em nome de Cristo te agradecemos. Amém e amém. Louvemos ao Senhor com mais uma música. Desde já eu quero agradecer a você e a todos vocês que estão conosco, que têm nos acompanhado nas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nós temos orado por cada um e Deus sabe, né, quem são os que têm nos ouvido, os que têm ouvido a palavra, e Ele é poderoso para abençoar, Ele é poderoso para fazer as maravilhas que Ele tem preparado para cada um de nós. O Senhor é muito digno de louvor.
alegria de toda a terra. É o Senhor.